Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir e praticar o seu listening. Quando o áudio acabar, eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. Do you have any thoughts about getting teenagers to read more? I do. I think teenagers would read if they were given more control over what they can read, if the choices were their own and they weren't told what they had to read, if they were told they were allowed to put a book down and start something else. And you can read anything. You can read the ads on the subway. You can read a magazine article. You can read the side of a cereal box. I mean, that's all reading. Are there good authors or books in pop culture now whose material has encouraged teenagers to read? I think that the series books that are really popular these days that help teenagers want to read, like the Twilight series, the Harry Potter series, kids like to go back. They like to become familiar with a character and the story, and I think those books have been successful because of that. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir. É um trecho de uma entrevista. Olha só. Do you have any thoughts about getting teenagers to read more? I do. I think teenagers would read if they were given more control over what they can read. If the choices were their own and they weren't told what they had to read. If they were told they were allowed to put a book down and start something else. And you can read anything. You can read the ads on the subway. You can read a magazine article. You can read the side of a cereal box. I mean, that's all reading. Are there good authors or books in pop culture now whose material has encouraged teenagers to read? I think that these series books that are really popular these days have helped teenagers want to read. Like the Twilight series, the Harry Potter series, kids like to go back. They like to become familiar with a character in the story. And I think those books have been successful because of that. Very good. Então, nesta entrevista, né, a interviewer é uma mulher, então, entrevistadora. Lembra que interviewer vem de entrevistador. Ó, ela começa perguntando assim: Do you have any thoughts about getting teenagers to read more? Do you have, você tem. Any em frases afirmativas ou interrogativas passa a ideia de algum, qualquer. Em frases negativas, geralmente passa a ideia de nenhum. Então, do you have any? Você tem algum? Thoughts. Thoughts vem de pensamentos, tá bom? Em alguns contextos, pode ser ideias. About, sobre, getting. Ó, lembra que o verbo get tem vários usos, várias aplicações. Chegar, conseguir, obter, arranjar, comprar, compreender, ficar, tornar-se. Então, sempre depende do contexto. About getting teenagers. Teenagers, adolescentes. To read more. Read é o verbo ler e more, mais. Então, você tem alguma ideia sobre fazer os adolescentes lerem mais? Sobre como fazer os adolescentes lerem mais. I do, eu tenho, né? Eu faço isso aí que você está me perguntando. Ou seja, eu tenho sim ideias sobre como fazer os adolescentes lerem mais. I think teenagers would read if they were given more control over what they can read. Olha só, I think é pensar ou achar. Inclusive, thought sem o S aqui, ó, é o passado de think, né? I thought, eu pensei, eu achei. Então, I think teenagers, eu acho que os adolescentes would read. Read, verbo ler.
Would é um verbo modal, ele é utilizado para formar a condicional iria, né? Go, ir, would go, iria. Ou falar de ações que ocorriam com frequência no passado. Então, I think teenagers would read. Eu acho que os adolescentes leriam if, se, they, eles, were given. Were é o passado do verbo be, né? Ser ou estar. Aqui, o were vai aparecer bastante para formar a voz passiva. Nós utilizamos a voz passiva quando queremos dar ênfase na ação e não em quem cometeu a ação, tá bom? Não em quem realizou aquela ação. Então, se eles fossem dados, se eles recebessem, se dessem a eles, né? Given vem do verbo give, dar. Então, se eles fossem dados, se eles recebessem, se eles tivessem more control, mais controle, control, controle, over what they can read. Over também é uma palavrinha que tem vários usos, pode significar sobre, pode significar fim, né, o famoso game over, fim de jogo, pode significar em torno, cerca, pode significar durante. Então, over what they can read, sobre o que eles podem ler, né, o what, o que ou qual, they, eles, can, verbo modal, poder, conseguir, read, de novo, ler. Então, eu acho que os adolescentes leriam se eles recebessem mais controle sobre o que eles podem ler, se eles tivessem mais controle sobre o que eles podem ler. E aí, seguindo essa lógica da condicional, ó, nós temos uma condicional aqui, ó, se eles recebessem mais controle, nós vamos ter mais condicionais aqui e mais voz passiva. Olha só. If the choices were their own, se as escolhas fossem deles mesmos, lembra que on tem a ver com próprio, possuir. Então, their é adjetivo possessivo para they, deles, delas. Se as escolhas fossem deles, and they weren't told what they had to read. Olha só, and they weren't told. Were not contraído, weren't, né? Told é o particípio de tell. Tell, dizer, contar. Told, dito, contado. Então, e eles não fossem ditos e não dissessem a eles o que eles tinham que ler, o que eles deveriam ler. Had vem do verbo have, ter, né? Então, se as escolhas fossem deles mesmos e eles não fossem ditos e não dissessem a eles o que eles tinham que ler, o que eles deveriam ler. If they were told, they were allowed to put a book down and start something else. Então, ó, if they were told, seguindo a mesma lógica da voz passiva, se eles fossem ditos, se dissessem a eles, they were allowed, que eles eram permitidos, que eles tinham a permissão, que eles podiam. Ó, allow é o verbo permitir, allowed, permitido. To put a book down. Olha só, put something down pode ser literalmente abaixar alguma coisa, pode ser colocar algo no chão, tá? Nesse contexto, ó, put a book down, abaixar um livro funciona como parar de ler aquilo ali, abandonar aquela leitura, né, de um jeito mais grotesco, assim, digamos, pode ser até largar aquele livro. And start something else. E começar, start, iniciar, começar, something else. Something else, alguma outra coisa. Else vem de a mais ou outro, por exemplo. Anything else, algo a mais. Ou então, somebody else, uma outra pessoa, um outro alguém. E something, algo, alguma coisa. Então, and start something else e começar alguma outra coisa. Se dissessem a eles que eles poderiam abandonar uma leitura e começar alguma outra coisa. And you can read anything. And you can read anything. Você pode, é o verbo can aí, poder ou conseguir, read, ler, anything, qualquer coisa, tá? Lembra que eu falei do any, que em frases afirmativas ou interrogativas geralmente é algum, qualquer, e em frases negativas geralmente é nenhum? O anything segue a mesma lógica, então anything, qualquer coisa. You can read the ads on the subway. You can read the ads on the subway. Você pode ler the ads, anúncios, né? Ads, anúncios
On the subway, no metrô. Então, você pode ler os anúncios no metrô. You can read a magazine article. Você pode ler um artigo de revista. Magazine, revista. E article, artigo. Article, artigo. Então, você pode ler um artigo de revista. You can read the side of a cereal box. You can read the side of a cereal box. Você pode ler. Side vem de lado, né? Aqui, o lado, a lateral of a cereal box, de uma caixa de cereal. I mean, that's all reading. I mean tem a ver com querer dizer, significado, referir, ter a intenção. Então, I mean, eu quero dizer, quer dizer. That's all reading. O that's aqui fazendo referência ao que foi dito anteriormente, ó. That's all, tudo isso tudo é leitura, né? Tudo isso é leitura. That's all reading. E aí, a interviewer, que é a entrevistadora, faz outra pergunta. Are there good authors or books in pop culture now whose material has encouraged teenagers to read? Então, are there com o verbo be, existir. É sempre o verbo be quem vai dizer se é presente, passado, plural, singular. Então, are there, existem good authors, autores. Good, bom, né? Books, livros. Então, existem bons autores ou livros in pop culture. Culture, cultura, pop, né? Então, pop culture, cultura pop. Now, agora, esse agora aqui pode até funcionar como atualmente, né? Whose é cujo, cuja, de quem, do qual. Material, has encouraged. Encourage é encorajar, incentivar. Has encouraged tem encorajado, tem incentivado teenagers, adolescentes, to read, a ler, né? Então, existem bons autores ou livros na cultura pop hoje, atual, cujo material tem encorajado, tem incentivado adolescentes a ler? I think that these series books that are really popular these days have helped teenagers wanna read. I think é o verbo pensar ou achar, né? Então, eu acho que these series, estas séries, this é o plural de this, este, esta. Então, eu acho que estas séries, books, livros. Então, essas séries de livros that are really popular, que são really, realmente, muito popular. Então, que são muito populares, que são bem populares, que são realmente populares. These days é nos dias de hoje, atualmente. Have helped tem ajudado, help, ajudar, né? Have helped tem ajudado teenagers, adolescentes, want to read, a quererem ler, né? Want to, no inglês falado nós temos a contração wanna, né? Então, I think that the series books that are really popular these days have helped teenagers wanna read. Eu acho que estas séries de livros que são muito populares atualmente têm ajudado os adolescentes a quererem ler. Like the Twilight series, the Harry Potter series, like the Twilight series. Twilight series é a série Crepúsculo. Like, como a série Crepúsculo, the Harry Potter series, a série Harry Potter, né? Kids like to go back. They like to become familiar with a character in the story. Olha só, aqui o like funciona como, e aqui o like tá como o verbo gostar. Então, as crianças, né, kids, crianças gostam to go back, de voltar, de retornar. They like to become familiar. Eles gostam, become familiar é se familiarizar, tá? Become vem de tornar-se. Become familiar, familiarizar. As crianças gostam de voltar, elas gostam de se familiarizar with a character, personagem, com um personagem na história. Esse se familiarizar pode ser até se identificar, né? Como a gente está falando de leitura, as crianças gostam de retornar, elas gostam de se familiarizar, elas gostam de se identificar com um personagem na história. And I think those books have been successful because of that. And I think, e eu acho, those books, estes livros, those é plural de that. Eu acho que estes livros have been successful.
have been, tem sido, tem feito, fizeram. Successful é bem-sucedido. Então, ó, tem sido bem-sucedidos, fizeram sucesso because of that, por causa disso, né? Eu acho que estes livros fizeram sucesso por causa disso, ok? Very good. Vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio ou do material, né, a transcrição em inglês com a tradução, basta você visitar o nosso site. Lembre-se de que quando a gente fala de praticar o listening, é você ouvir muito, tá? Seja este áudio ou qualquer outro áudio, né, de qualquer outro material que você estudar, é você ouvir bastante, né? Você ouvir até que você consiga compreender pelo menos 80% daquilo ali, né, daquele áudio, sem precisar da ajuda de transcrição, tá bom? Então, quando a gente fala assim, pratique o seu listening, repita bastante. Não é repetir 3, 4 vezes. É você repetir até que você consiga compreender ali, né, grande parte, a maioria ou até mesmo todas as palavras, as sentenças, né, conseguir compreender de fato de maneira independente, sem precisar conferir o material, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Do you have any thoughts about getting teenagers to read more? I do. I think teenagers would read if they were given more control over what they can read, if the choices were their own and they weren't told what they had to read, if they were told they were allowed to put a book down and start something else. And you can read anything. You can read the ads on the subway. You can read a magazine article. You can read the side of a cereal box. I mean, that's all reading. Are there good authors or books in pop culture now whose material has encouraged teenagers to read? I think that the series books that are really popular these days that help teenagers want to read, like the Twilight series, the Harry Potter series, kids like to go back. They like to become familiar with a character and the story, and I think those books have been successful because of that. Do you have any thoughts about getting teenagers to read more? I do. I think teenagers would read if they were given more control over what they can read, if the choices were their own and they weren't told what they had to read, if they were told they were allowed to put a book down and start something else. And you can read anything. You can read the ads on the subway. You can read a magazine article. You can read the side of a cereal box. I mean, that's all reading. Are there good authors or books in pop culture now whose material has encouraged teenagers to read? I think that the series books that are really popular these days that help teenagers want to read, like the Twilight series, the Harry Potter series, kids like to go back. They like to become familiar with a character and the story, and I think those books have been successful because of that.